Prezado amigo leitor ou prezada amiga leitora. A introdução dos vídeos da cela 10 são todas iguais. Portanto, caso já tenha assistido, pule 3 minutos e 20 segundos. Boa leitura e ou boa audição. Você já se imaginou preso inocentemente? Você imagina que prisões injustas só ocorrem em favelas? Não. Em setembro de 2019, o narrador dessa série de vídeos foi vítima do poder político e econômico do estado de Goiás e enviado para um presídio onde ficou por 59 dias. Sem analisar a competência constitucional e as normas relativas ao imposto territorial rural e muito menos atentar sobre a inviolabilidade do sistema tributário federal, o Ministério Público e o Judiciário acataram a tese absurda de prisão preventiva, por tempo indeterminado, para salvaguardar os milionários fazendeiros contra supostos bandidos perigosos. A celeridade das decisões foi impressionante. O relatório policial foi assinado pelo delegado em 29 de agosto. No mesmo dia 29, o promotor ofereceu denúncia, e 2 dias úteis depois, o juiz determinou a prisão. O governo estadual mobilizou mais de 20 agentes de, pelo menos 3 forças policiais, para prender 2 velhos fiscais, como se fossem hackers poderosos ou chefes de uma perigosa organização criminosa que extorquia fazendeiros e dilapidava os cofres municipais. O delegado de polícia responsável pela operação e o advogado da organização sindical que pediu a prisão deram entrevista em rádio e TV comemorando o feito como heróis. Apesar da distância de 200 quilômetros, a TV Anhanguera, afiliada da Globo, desde as 7 horas, acompanhou espetacularmente a operação. Tudo isso por causa de uma rixa política entre o governador e o prefeito. O maior objetivo político era pegar o prefeito. As pressões psicológicas nos interrogatórios, por uma delação premiada, contra o mesmo foram cruéis. Também, devido ao poderio econômico e político dos milionários fazendeiros que se articularam para livrarem-se das altas multas aplicadas pela Receita Federal por sonegação do ITR, cuja cobrança por lei é de responsabilidade do município, e principalmente porque o acusado descobriu uma indústria de laudos técnicos vendidos aos fazendeiros desnecessariamente, e pior, muitos, falsificados. Ou seja, quem extorquia fazendeiros, com laudos falsos e desnecessários, e dilapidava o tesouro municipal sonegando imposto, conseguiu se safar, acusando, criminalmente na maior covardia, 2 inocentes pais de família. Mesmo com seus sigilos quebrados, a Polícia Civil e o Ministério Público não encontraram nenhuma prova que incriminasse os fiscais, e o inquérito foi encerrado sem processo. Os laudos falsos e desnecessários que estavam em poder dos fiscais presos foram recolhidos pela polícia. Com a prisão dos 2 fiscais, a operação fiscal foi interrompida, e o pequeno município de Nova Crixás de Goiás deixou de arrecadar mais de 7 milhões de reais que constituía na parte destinada ao município. Neste vídeo, e nos próximos, o narrador vai contar como foram seus dias na cadeia. 14 presos em uma cela construída para comportar 9. Onde cada dia que nascia iniciava-se uma nova vida, como vivem os animais pedrados da savana africana. Quando me mostrou o noticiário da TV Anhanguera no seu celular, meu mundo caiu. Foi como uma flecha atravessasse meu coração e o sangue deixasse de o irrigar. Um nó se formou na minha garganta, obstruindo a respiração e meu corpo esfriou. Um frio subiu dos meus pés para a cabeça. Ou foi o contrário? Um fluido corporal gelado desceu da cabeça para meus pés. Me gelei. Corpo e mente entraram em pane total. Repentinamente, como nos relatos de pessoas que passam pela situação de quase morte, começou a passar pela minha mente as feições das pessoas mais importantes da minha vida, começando pelos meus filhos. Como reagiriam vendo seu querido e admirado pai sendo preso por corrupção, ou extorsão, e ainda por cima televisionado para todo o estado, quiçá, para todo o Brasil? Veio-me a imagem da prefeita de Ipameri, minha amiga. Do prefeito de Morrinhos, meu amigo há 40 anos. Os amigos da extinta Telegoiás. Uma estatal para a qual trabalhei por 27 anos, onde fui destacado pela minha competência e ética. Nessa empresa tive em minhas mãos o controle de milhões de reais e saí imaculado. Inclusive, tinha uma desconfiança que a honestidade me atrapalhara a subir de cargo na estatal, uma vez que eu não aceitava ver colega praticar atos desonestos. Passou pela minha cabeça os colegas da prefeitura da minha cidade, onde trabalhei por 10 anos.
Sobretudo aqueles aos quais eu tinha negado baixar imposto ou fazer alguma coisa contrária ao interesse público e a meus princípios. A matéria televisiva me mostrava algemado em diversos locais e me retratava como membro de uma perigosa quadrilha, tal como retratado pelo delegado. Como prova do crime apresentava um áudio onde eu dizia que fazia laudo para ganhar um troquinho. Quando ouvi minha voz fanhosa, pensei, desgraçados. Desvirtuaram minha fala. Não sou de sentir ódio. Há muitos anos me cuido para não ser atacado pelo sentimento de ódio. Mas nesse momento, odiei a TV Anhanguera. Uma emissora que eu adorava assistir, fazer uma reportagem daquela sem ouvir a parte mais frágil, era uma puta sacanagem. Aprendi, há muito tempo, que para evitar uma fofoca você tem que ouvir os dois lados, mas naquele momento descobri que o jornalismo não ensinara essa premissa a seus alunos. Uma emissora tão conceituada ser cúmplice de uma armação de poderosos contra dois simples e pobres pais de famílias, me revoltou. Ocorreu-me lembrança do caso do suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Um cidadão altamente respeitado, com uma invejável folha de serviços prestados à comunidade, foi preso, interrogado durante horas, despido, algemado e levado a um presídio de segurança máxima. Submeteram-no à revista íntima, uniforme de presidiário e o jogaram numa cela para convivência com outros presos. A notícia correu o mundo. 2 semanas depois foi libertado e se matou pulando de um prédio. Deixou um bilhete alegando que sua morte começou no dia da sua prisão. Posteriormente verificou-se que a acusação era infundada e a Polícia Federal arquivou o caso. Mas e a espetacularização da mídia? Essa ninguém arquivou. Encontra-se em centenas de notícias arquivadas na rede mundial de computadores. O mesmo aconteceria comigo. Não provariam nada contra mim, mas meu nome e a minha vida profissional estariam detonados para o resto da vida. Suicidar nunca. Preciso provar pelo menos para meus entes queridos que sou inocente. Por outro lado, veio um pensamento de ponderação. A minha voz no áudio da TV não deixava dúvida quanto à veracidade dos fatos. Os meus algozes fizeram uma montagem muito bem feita. No meu celular existiam dezenas de respostas que não fazia laudo para os contribuintes das prefeituras para as quais eu trabalhava. Entretanto, pegaram um pedaço da minha fala que fazia para outro município. A indignação com a emissora desapareceu quando o meu vizinho policial colocou a apresentar outro vídeo. Tratava-se de um homem de terno, com boa aparência, que falou por uns 5 minutos. Retratava a notícia ao seu modo. Não deu para saber de onde nem para quem falava, mas deu para perceber que foi ele quem pedirá minha prisão a pedido do sindicato rural. No final se colocou como benfeitor da humanidade me tirando de circulação. Esse elemento deve ter feito essa corrupção em outros municípios que trabalhou ou que viria a trabalhar. Se vangloriou. Perguntei para o policial sobre quem era aquele sujeito, e ele responde já levantando e caminhando. Esse sujeito é fazendeiro, primo do governador e um excelente advogado. Você está fudido. Prepare-se para curtir uma longa cadeia, advertiu mais para o pessoal do outro cômodo que para mim.